Meu nome é Antônio, eu sou da Abend, e hoje a gente vai tratar sobre a importância dos ENDs e a inspeção para a sua vida. Esse é um tema bastante interessante porque normalmente a gente não vê os ENDs assim, no dia a dia, né? E a palavra end mesmo é um jargão técnico, que é uma coisa que você não encontra por aí, né? Que resume ensaios não destrutivos, e os ensaios não destrutivos são parte da inspeção, né? Então, como é que a gente pode resumir isso de uma forma que a gente veja isso muito claramente? Imagina que você está em casa, tal, você resolve sair para bater uma bolinha lá, um joguinho, e de repente alguém te dá uma boa canelada e seu pé fica doendo muito, né? Aí você vai para o hospital, né? Será que quebrou alguma coisa? Será que só luxou, né? Como é que eu tô? Aí você chega no hospital, o médico chega lá, pega seu pé, né? Pegou seu pé, dá uma olhadinha no seu pé, ele olha mais para cima, dá uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali, e fala, tá doendo aqui? Tá doendo lá? Pô, seu pé tá roxo, né? O que ele fez? Na verdade, ele fez uma inspeção, né? Ele deu uma olhada. Mas aí, para ter certeza mesmo se quebrou, o que ele te pede? Ele te pede para você tirar uma chapa, né? Popularmente chamado de chapa, que é um raio-x, né? Então, é um exame radiográfico, né? Então, a primeira parte que ele fez foi uma inspeção visual, né? Na segunda, você vai lá, tira a chapa, aí leva para ele a chapa, ou se for digital, depois que você tirou a chapa, ele abre o computador, ele olha ali e vê se quebrou ou não. Ele fez isso sem abrir o seu pé, né? Já pensou ele pegar um bisturi ali, abrir para ver o osso, né? Não dá, né? Então, essa atividade, esse exame que ele fez, sem abrir o seu pé, isso foi um ensaio não destrutivo, né? Então, agora a gente pode transpor isso para as nossas atividades do dia a dia, mas na área industrial. Então, vamos lá, você sai de casa, né, de manhã. Não, na verdade, logo que você acordou, você ligou a televisão, né? Você ligou a televisão e era um domingo, estava passando Fórmula 1, né? Aí você lá vê o Galvão Bueno lá, tal, acelera Ayrton, né? E aí ele mostra a câmera dos pneus. Não sei se quem já assistiu Fórmula 1 lembra disso. Você fala, o pneu está frio, o pneu está quente. Aquilo ali é uma câmera de infravermelho termográfica, né? Essa mesma câmera que você vê se o pneu está frio ou está quente, você pode utilizá-la para fazer um exame, por exemplo, dos transformadores que estão na rua, aqueles transformadores que ficam nos postes elétricos, né? Para saber se o transformador está quente ou está frio. Você vê ele mais azulzinho se ele estiver frio, ou mais vermelho se ele está quente. E isso é um ensaio não destrutivo, né? Mas depois da Fórmula 1, você resolve pegar um Uber, né? Você pegou um Uber porque você estava querendo ir para o aeroporto, né? Você vai viajar. Então você sai de casa com o Uber, mas pô, o cara olha lá no marcadorzinho da gasolina, tá meio vazio. Ele vai para um posto de gasolina, para ali no posto e pede para o frentista encher, né? Vocês já se perguntaram como é que é o processo de extração da gasolina, né? Como é que chega a gasolina no seu tanque quando você enche o tanque lá do carro, do Uber? É um longo processo, né? No caso do Brasil, o grosso vem de águas profundas ou ultraprofundas do petróleo. Para você extrair isso, você tem uma série de tubulações que você coloca, né? Você tem uma série de plataformas que você precisa colocar, são grandes barcos que você coloca dentro d'água, e essas plataformas, elas têm que ser construídas, esses tubos precisam ser construídos e depois eles precisam ser mantidos, né? Então você furou lá, eu vou dar alguns números para vocês terem uma ideia do desafio. Geralmente, nas águas do Brasil, atualmente, você extrai petróleo de uma profundidade da lâmina de água, da quantidade de água
que está desde o fundo até a superfície, de 2.000 metros, que dá 2 quilômetros. Imagina 2 quilômetros. Um prédio normalmente tem 30, 40 metros. Imagina 2.000 metros. É muita água, né? Então, lá embaixo. E para isso, eles perfuram, lá do solo do mar, eles perfuram mais 3 a 4 quilômetros, mais 3.000 ou 4.000 metros. Então, quando você soma tudo, vai dar uns 7, 8.000 metros de profundidade. Tudo isso tem tubulações que você tem que colocar lá, e tudo isso tem que durar, né? Não pode, no meio do processo, quer dizer, no meio da vida do negócio, que você está tirando petróleo, aquilo lá romper. Então, todos esses tubos, todos esses equipamentos, eles passam por inspeções quando eles são fabricados e depois durante a vida deles. Tudo isso é realizado com raio-x, com ultrassom, com técnicas de ensaio não destrutivos, por exemplo, líquidos penetrantes, ou técnicas até bastante mais sofisticadas, né? Tem outras técnicas com outros nomes. Algumas delas são paralelas, conforme eu mencionei, às que você utiliza na medicina. Outras você só utiliza na área industrial. Qual é a importância desse profissional que faz isso aí? Veja só que interessante. Se o profissional que está lá numa plataforma de petróleo não percebe que tubulações, que um desses equipamentos não está bom, né, não está íntegro, que pode romper, imagina o que pode acontecer. Pode vazar o petróleo no mar, né? E aí o que você vai ter quando vaza o petróleo no mar? Você vai ter uma mortandade, vai aparecer um monte de peixes boiando, né? Aqueles peixes mortos, às vezes aos milhares. Também pode acontecer o quê? Essa mancha de petróleo pode ir parar na praia, contaminar as praias, matar os animais que andam mais perto da praia ou que se banham, né, que utilizam ali, e também a vegetação, os corais e tudo isso. Então, a função, o trabalho de um inspetor que trabalha com ensaios não destrutivos, que trabalha com inspeção, ela é de extrema responsabilidade, porque o profissional, ele cuida do meio ambiente, mas ele também cuida, vejam só vocês, ele cuida da segurança. Porque se dá um vazamento de petróleo, pode ter uma faísca ali e explodir a plataforma, pode pegar fogo na plataforma. E se for uma explosão grande, pode até afundar a plataforma. Então, isso pode matar pessoas, né? Então, a responsabilidade desse profissional é muito grande. E tudo isso você estava lá, né? Vamos voltar à história do Uber. Você estava lá enchendo o tanque no posto, né? Aí terminou, você vai andando e você estava indo em direção ao aeroporto, certo? Quando você chega no aeroporto, você tem os aviões. Será que os aviões utilizam ensaios não destrutivos? Utilizam e muito. Por quê? Porque os aviões eles têm que controlar se tem falhas, porque qualquer falha pode ser fatal para um avião, ele pode cair, né? E se cair, cai em cima de alguém, de alguma coisa, e também mata os ocupantes internamente. Então, permanentemente, toda vez que um avião para uma manutenção rápida, geralmente à noite, e depois até manutenções mais complexas, você também utiliza o raio-x, principalmente o ultrassom, né, nas asas, na estrutura dele. Você utiliza boroscopia, que na verdade é uma forma de você ver internamente dentro das turbinas. Por quê? Porque você está acompanhando para ver se tem alguma falha estrutural, se tem alguma trinca, que não necessariamente, no caso dos aviões, tem uma curiosidade até. Você acompanha essas trincas, se elas forem pequenininhas, você vai acompanhando a vida delas lá, se elas estão crescendo, se elas seguem pequenas. Não necessariamente você troca a peça imediatamente, mas você sabe que ela existe e você vai monitorando. Caso ela comece a crescer, você faz uma manutenção maior para evitar, enfim, alguma coisa mais grave, né? Bom, aí você pega o avião, você voa, você vai até o seu destino, aí você desce e você vai pegar um trem, né? Ou um metrô, vamos dizer. Aí você pega o metrô e aí eu pergunto para vocês acham que no metrô também utiliza
ensaios não destrutivos, essas técnicas, você inspeciona um trem, inspeciona. Por isso que o metrô, vocês vão ver que o metrô funciona até meia-noite, 1 hora da manhã, e só recomeça e para, né? E só recomeça lá às 5, 6 da manhã. Por quê? A razão é muito simples, porque você tem os trilhos que você tem que inspecionar. Já pensou se você vem com o trem em alta velocidade e não se detecta uma falha ali? O trem descarrilha, bate, mata pessoas. Notem que tem que ter uma similaridade em todos esses pontos. Você sempre pode ter você sempre tem uma responsabilidade muito grande nesse tipo de atividade. Porque caso o inspetor não detecte alguma falha, ou o equipamento não detecte, isso pode ser fatal, né? Então, tanto numa plataforma de petróleo, quanto num avião, quanto num transporte, né, como um trem, a sua não detecção da falha é crítica, é importante que seja detectado. Para isso que você utiliza uma ou mais técnicas inspecionando os equipamentos. Então eu falei do trilho, mas também tem as partes móveis, né, que são chamados do material rodante. Ele é material rodante porque ele roda, né? Então, imagina que você vai inspecionar os eixos dos trens, as rodas dos trens, o engate dos trens. Tudo isso também é feito, né, para ver se ele está íntegro, se não vai quebrar ou para evitar um rompimento, uma falha mais grave, que pode ser por fadiga, pelo simples uso, porque você acelera, você freia, né? Tudo isso vai provocando, são forças que vão agindo nos carros, nos trilhos, que podem levar a uma falha. Então você utiliza, né? Vamos lá, você detectou uma falha no trilho, você corta aquele trilho, né? Depois você solda, e depois que você soldar, você tem que fazer um ensaio para ver se aquela solda foi bem feita. Então você passa um ultrassom ali, é o mesmo ultrassom, né, a mesmíssima técnica que você usa no hospital, né, nas mamães, nas grávidas, vou lá ver como é que está o meu bebê, né? É o mesmo ultrassom, a técnica é a mesma. Tem algumas peculiaridades diferentes, mas a técnica é a mesma. Bom, depois que você tomou o trem, enfim, você chegou lá, você vai até até o seu hotel. Aí você liga a luz, né? Aquela luz, né? Vem da onde? Ela vem dos fios, né? Mas ela é gerada em algum lugar. Ela é gerada, por exemplo, por aqueles cataventos enormes, que são as turbinas eólicas, né? Hoje, a energia eólica que está espalhada principalmente em alguns estados, né? Por exemplo, o Ceará, o Rio Grande do Norte são grandes produtores, a Bahia, nos estados do Nordeste tem muito vento, né? Então você tem aquelas fazendas eólicas, aqueles parques eólicos, né? Os parques eólicos, eles têm centenas, às vezes chega até milhares, dependendo do tamanho do parque, de aerogeradores. E em países fora do Brasil, no Brasil hoje ainda a gente não tem, porque não é necessário, também tem dentro do mar, né? Mas isso aí fica girando, girando, girando. E as pás? Será que as pás daquele catavento enorme lá, elas estão inteiras? O que acontece se uma pá dessa colapsar, né? Ou se o próprio aerogerador pegar fogo, né? Então você precisa ver se isso está inteiro. Então aí você utiliza várias técnicas de ensaios não destrutivos. Utiliza, por exemplo, a termografia, que eu mencionei antes, para ver, através do calor, se o equipamento está esquentando ou não. Utiliza o ultrassom nas pás. E você pode utilizar essas técnicas utilizando uma plataforma, usando uma plataforma para você ver mais perto. Pode ser um ensaio visual de você querer enxergar, mas acontece que uma torre eólica dessa é muito alta, ela tem mais de 100 metros de altura, né? Ela tem quase de 2 a 3 vezes a altura de um edifício grande, um edifício de 26, 30 andares, né? Então você imagina, multiplica um edifício de 26, 30 andares e olha isso 2 ou 3 vezes, né? Coloca 2 ou 3 vezes isso. É um bocado alta uma dessas torres. Então, como é que você chega lá? Bom, você pode utilizar uma técnica que é de acesso por corda. Você fica lá de pendurado numas cordas, tal,
que é perigoso. Ou você pode colocar as câmeras, olha, vejam só que interessante, você coloca as câmeras embarcadas num drone, né? Então, você levanta o drone e tal, e aí você inspeciona o aerogerador com bastante cuidado, filmando ele, e você vai vendo se tem alguma falha, né? E aí, com isso, você detecta se tiver, precisa parar o aerogerador, né, para fazer a manutenção. Eu falei das plataformas lá atrás, mas eu esqueci de mencionar uma coisa, né, as plataformas de petróleo. Você mergulha até uma determinada profundidade, você utiliza mergulhadores. Então, os inspetores de ensaios não destrutivos, eles utilizam técnicas para ver os cascos das plataformas, algumas tubulações das plataformas, também mergulhando, né? Mas ele só pode até uma profundidade. Dali para baixo, você utiliza o quê? Você utiliza um robozinho, você utiliza um submarinozinho, na verdade, que são chamados ROVs. Então, você coloca câmeras dentro do submarino, que são esses ROVs, e você controla eles remotamente, igualzinho você faz no drone, você controla esses ROVs e vai lá e observa as tubulações, se estão íntegras ou não, se tem alguma falha, conjuntamente com outras técnicas que você também talvez vá precisar utilizar, né? Também são técnicas, pode ser ondas guiadas, que é uma técnica, pode ser também o mesmo ultrassom, pode ser a CFM, que é uma outra técnica, enfim, você tem diversas técnicas que utilizam diferenças de campo magnético, você tem diversos princípios físicos que regem essas técnicas. Mas voltando lá para o aerogerador, você olhou, né? Então, ali que gera energia elétrica, né? Mas também você precisa inspecionar também a torre, né? A torre que o aerogerador fica encaraptado em cima de uma torre, né? Então, aquela torre pode ser de concreto, pode ser de aço, você também precisa inspecionar. A mesma coisa é feita quando você fabrica o aerogerador, você também utiliza essas técnicas para ver se aquela fabricação, se as soldas estão direito, né? Agora, isso aqui você está falando uma parte da geração de energia, mas você pode gerar a energia também de uma usina hidrelétrica. Aquelas turbinas hidrelétricas, como por exemplo a de Itaipu, ela também, na fabricação dela e também na manutenção, utiliza para saber se elas estão direitinho, se não está cavitando, não está fazendo nenhum buraco nas pás, você utiliza também essas técnicas de ENDE para verificar. A mesma coisa acontece nas termoelétricas, né, que são movidas a gás, a carvão, a petróleo, né? Essas termoelétricas que também geram energia, também você utiliza os ensaios não destrutivos. E tem também as usinas de Angra, né, as usinas nucleares. Vocês acham que utiliza em Angra? Utiliza muito. Utiliza na parte onde não tem radioatividade, mas às vezes você embarca esses equipamentos em robôs que ficam dentro da parte onde tem energia nuclear, eles nunca podem sair dali, né? Eles estão sempre enclausurados, fechados naquela área para não ter vazamento de energia, porque uma vez que eles são colocados lá dentro, eles também ficam radioativos. Mas eles também fazem esse trabalho de inspeção, e é crítico isso, para evitar que tenha o vazamento de alguma radioatividade, detectar que se tem alguma falha. Então, é utilizado nessas áreas, né? Mas aí você fala assim, poxa vida, eu estava andando de Uber, eu estava andando de trem, mas para construir um carro, para construir um trem, eu preciso de aço, né? Eu preciso das siderúrgicas e preciso tirar o minério de ferro na mineração. Será que na mineração, na siderurgia, também você utiliza os ensaios não destrutivos? Utiliza muito. Aonde? Na mineração, veja só, você tem aqueles caminhões fora de estrada, aqueles caminhões aonde a gente fica de pé do lado do pneu e a gente só é o tamanho do raio, né? Você não chega nem na metade, você chega só na metade do pneu. Para você ver o pneu inteiro, você precisa alguém subir nas suas costas, porque tem quase 2 metros de diâmetro aquele pneu, né? São caminhões muito grandes.
ou mesmo os equipamentos que escavam, né? Ou os equipamentos, as esteiras e os minerodutos que levam os minérios, também, todos eles têm que ser inspecionados, porque senão eles quebram. Você precisa fazer uma manutenção preventiva para evitar que eles quebrem, para evitar que pare a produção. Isso na manutenção, mas também na construção deles você utiliza, né? E depois, para você, quando você leva esse minério de ferro para siderúrgicas, para produzir o aço, para depois produzir os carros, também você utiliza nos equipamentos, né? E um navio, o navio que transporta o petróleo, que transporta os minérios, os navios que chegam no Porto de Santos, que chegam em Suape, esses navios, os navios de guerra, né, os que vão ser construídos agora em Santa Catarina, as novas corvetas classe Tamandaré, que vão ser construídas lá em Santa Catarina, elas utilizam os ensaios na construção, utiliza. Você imagina que você corta as chapas e depois você solda as chapas. Uma vez que você soldou as chapas, você precisa ver se essas chapas estão, as chapas do navio, que vão compor o navio, que vão, né, fazer a estrutura do navio, se elas estão bem feitas, senão pode ceder uma solda dessa, se a solda estiver mal feita, pode entrar água, pode afundar o navio. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que os ensaios não destrutivos, né, e que são utilizados durante as inspeções, eles são utilizados em todo o nosso dia a dia, né? A gente não percebe, mas em quase todos os equipamentos, e a regra básica é o seguinte: quanto mais crítico é o processo, o que eu quero dizer com um processo crítico? Uma usina nuclear é muito crítica, porque se vazar, mata, né? Uma plataforma de petróleo é uma atividade crítica porque tem gases, tem materiais inflamáveis, explosivos, então também é uma atividade crítica, além do mais de ficar no meio do mar e tal, é bastante crítico. Tem uma produção de alimentos utiliza menos. Por quê? Porque o processo de produção de alimentos é muito, muito menos crítico, mas utiliza. Por exemplo, quando você produziu algum ingrediente alimentício industrializado, e depois você vai colocar esses ingredientes, por exemplo, um amido, você vai colocar o amido depois no saco para levar para uma produtora de alimentos, por exemplo, a Nestlé, uma fabricante de alimentos industrializados, você passa aquilo por um detetor de metal para ver se não caiu nenhum metalzinho dentro do saco, porque senão você, quando for abrir algum pacote, uma maisena, por exemplo, dentro de casa, pode encontrar alguma coisa. Então, passa por um detetor de metal. Isso é um teste não destrutivo, porque ele não abre o pacote, ele não destrói o saco onde está, né? Então não deixa de ser um ensaio. A mesma coisa, as tubulações de leite, né, que levam, que transportam, você tira da vaquinha, passa ali na tubulação e vai para os tanques. Essas tubulações são inspecionadas também, mas é muito menos intenso, né, do que um processo numa área mais crítica como o metrô, que todo dia precisa inspecionar para evitar que você tenha um descarrilhamento, que é um processo muito mais intenso, muito mais crítico, né? Então, esse é um critério. Quando você tem processos muito críticos, você utiliza mais os ensaios. Uma segunda forma de você olhar na área industrial é se tem solda, né? Aonde tem solda, depois que você soldou, necessariamente tem que fazer um ensaio não destrutivo, né? E veja só, quando eu falei dos automóveis, mas imagina uma produção de um automóvel, quantas áreas tem, quantas peças vocês têm lá, que durante a fabricação você tem que ver se está bem feito, né? Aqueles robôs de solda que você vê fazendo a carroceria, né, que você vê aquelas faíscas, a carroceria sendo toda soldada, uma vez que você acabou de soldar aquilo, você passa um ultrassom depois naquelas soldas, para você ver se ficou bem feita, né? Porque senão o que acontece? Você tem aqueles recalls, né? As montadoras de vez em quando publicam nos jornais, nas revistas, nas televisões, chamando os donos dos automóveis para irem nas concessionárias trocar alguma peça, né? Por quê? Porque foi alguma coisa que no controle de qualidade ali passou. Talvez, dependendo do tipo de problema, alguém não fez corretamente
aquele lote de peças não passou pelos ensaios devidamente, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, você utiliza os ensaios não destrutivos. Então, resumindo tudo, você tem uma série de técnicas que são utilizadas em uma série de processos industriais, onde os inspetores que são os que realizam esses testes, são fundamentais, né? Essa é uma profissão muito legal, ela é largamente utilizada na indústria e está em quase todos os segmentos, né? Eu queria, por último, mencionar aqui, antes de dar uma espiada para ver as eventuais perguntas que vocês tenham, eu queria mencionar que a gente tem um programa, a Bend tem um programa com instituições de ensino, né? Esse programa, ele apoia, dá palestras nas escolas, as semanas técnicas nas escolas técnicas, a gente gratuitamente vai e leva e fala sobre isso para os estudantes. A mesma coisa, se você que é estudante, se você quiser alguma informação, a gente tem o guia do estudante, você entra no site da Bend, em cima tem umas orelhinhas, e a primeira que tá ali em cima está escrito a Bend, você vai, clica nela, abre, depois você vai em instituições de ensino, e lá você consegue, clicando na área de instituições de ensino, você consegue baixar, fazer o download do guia de higiene e inspeção para estudantes. É só você entrar ali no site da Bend. A gente também tem cursos que, de repente, podem interessar a vocês. E se vocês quiserem entrar na carreira, é uma carreira muito legal, né? Que eu recomendo para vocês. E conforme eu falei, que tem bastante empregabilidade através da indústria, porque é utilizada nos mais diversos segmentos industriais. Bom, a gente está só faltando 3 minutos aqui para a gente terminar essa live. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos ver aqui se vocês têm alguma pergunta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou tentar abrir aqui o microfone. De repente vocês, deixa eu ver se eu consigo. Áudio. Eu desativei o meu som. Participantes, pronto. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam? Vamos lá, William, você está levantando a mão aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir o seu microfone aqui. Pronto. Diga lá, William. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, William. Eu fiz um curso por um organismo de treinamento reconhecido pela Bend no estado do Rio de Janeiro para qualificação como nível 2 em radiografia industrial. Isso em 2015. E logo teve aquele boom da Petrobras e vários contratos em várias empresas no Rio, perderam seus contratos. E desde 2015 eu busco emprego na área industrial como operador nível 1 ou nível 2 para radiologia industrial, só que a indústria não está ofertando esse tipo de emprego, nem para nível 3. E qual é a perspectiva para o futuro em relação à radiografia industrial? E o outro ponto se eu não me engano, acho que o meu diploma ele tem validade de 5 anos para eu buscar qualificação perante a Bend com esse diploma. Acho que só tem validade de 5 anos, eu não tenho certeza. Passou esses 5 anos, o meu diploma perde a validade, eu vou precisar fazer o treinamento de novo por um organismo de treinamento reconhecido pela Bend. E por que esses cursos são oferecidos somente em São Paulo? Por que a gente não tem um núcleo da Bend no Rio de Janeiro que possa estar qualificando os profissionais? Porque, por exemplo, uma prova, se eu não me engano, para qualificação, a prova teórica é R$ 2.400, a prova prática é quase R$ 8.000. Então, são valores que estão muito acima para quem quer buscar uma qualificação e pleitear uma vaga, e para quem está desempregado. Para quem, de repente, já atua na área e tem um salário de 8 mil, 10 mil, a pessoa consegue pagar. Agora, para quem está desempregado e busca essa qualificação, por que esses valores são tão altos? Muito obrigado, bom dia. Tá bom?
você me fazer uma pergunta, você já me fez 3. Espera aí que senão eu esqueço. Vamos por partes aí, vamos fazer que nem o esquartejador, vamos por partes. Mas sua pergunta é muito boa, né? A primeira coisa é o seguinte, você, na verdade, não é um diploma, é um certificado, certo? Você foi certificado na parte de radiografia. Radiografia é uma... Aí explicando os valores. Radiografia é uma técnica que é das mais sofisticadas pela complexidade dela, porque você tem radiação envolvida e os equipamentos são muito caros, os exames são muito específicos. Eles são realizados em locais específicos, mas eles são realizados nacionalmente, tá? Não é que só feito em São Paulo. Você faz aonde tem estrutura para fazer um exame de radiografia. Por exemplo, você é feito em São José dos Campos, no SEMPES, no caso que é dentro da Petrobras, que é um órgão é um centro de exames da ABEND. Né? Mas eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente não tem para radiografia nesse caso, mas para outras técnicas, você tem no Senai Maracanã, é um centro de exames da ABEND. Então, os exames são feitos no Rio de Janeiro, tá? E assim é feito em outros locais pelo Brasil. A gente tem na Bahia, a gente tem em outros locais que a gente faz exame, não é só em São Paulo. Os valores, conforme eu te falei, dependem muito da técnica que você está fazendo. Você realmente, a área que você foi é uma técnica que é mais custosa pelas características dela, mas tem outros que são infinitamente mais baratos que esse. A crise que aconteceu com a Petrobras, que a gente acompanhou aí pela televisão e pelos jornais, ela veio junto, inclusive, com uma segunda crise, que foi o fato do preço do petróleo ter caído na época, e que causou, além da parte, digamos, policial que a gente viu, causou um grande problema nessa área por um período de tempo. Isso já se reverteu, tá? Hoje em dia, os preços do petróleo já subiram, as empresas voltaram a contratar, e no caso do Brasil e da Petrobras especificamente, você teve uma grande mudança no mercado brasileiro, porque você teve novos leilões de petróleo, e esses leilões vão gerar modificações no mercado. O que eu quero dizer com isso? É que, quando que utiliza um inspetor? Utiliza um inspetor em dois momentos. No primeiro momento, é quando você constrói os equipamentos. E no segundo momento, é quando você usa os equipamentos, na manutenção. O que aconteceu? Você fez os leilões, ou seja, você deu as áreas para a Petrobras, para a Shell, para essas empresas perfurarem, né? Então, agora, elas têm um tempo que elas vão pegar essas áreas e confirmar se tem petróleo. Esse tempo demora 2, 3 anos para você fazer isso. Aí você perfura alguns poços piloto, né? Depois que você perfurou esses poços pilotos, aí sim você faz as encomendas. Então, aqueles leilões que foram feitos 2, 3 anos atrás, eles vão começar a gerar a fabricação de equipamentos agora. Agora, eu tenho que te falar uma coisa, William. Tem uma modificação importante, que foi uma decisão que a Petrobras tomou, que modificou uma parte do mercado que você tinha. O que aconteceu? Antigamente, as FPSOs, as sondas, as plataformas, elas eram feitas só no Brasil, né? Mas eles tomaram uma decisão de fazer essas plataformas também fora do Brasil. Então, uma parte dessas oportunidades que iriam ser geradas foram parar na China, enfim, em outros lugares, né? Mas essas plataformas vão vir depois de fabricadas para o Brasil para colocar os módulos em cima. Aí entre os inspetores, na colocação dos módulos. E depois, quando elas entrarem em operação, você precisa da manutenção delas. Aí também entram os inspetores. Então, isso que aconteceu é que gerou esse problema. Agora, eu te faço uma sugestão. Você, como inspetor de raio-x, não tenha só uma técnica, porque
A empregabilidade, ela aumenta muito quando você é inspetor de mais de uma técnica. Então, se você também tiver, por exemplo, ultrassom, que essa é uma segunda característica que eu queria te mencionar. Em muitas aplicações, o ultrassom substituiu o raio-x. Por quê? Porque o ultrassom consegue cumprir com o papel de inspeção com tanta acuracidade quanto o raio-x. E isso tem uma grande vantagem, porque você não envolve radioatividade. Então, muitas empresas optaram por utilizar o ultrassom no lugar do raio-x. Isso não é uma regra obrigatória, mas é uma tendência que aconteceu, principalmente na área de óleo e gás. Tá? Okay. Então, eu te sugiro essa segunda coisa, você procurar uma outra técnica. Uma terceira coisa que eu queria te comentar, com relação à sua pergunta, é que a certificação, ela pressupõe que você depois esteja trabalhando, porque a prática, o domínio da prática é importante também, né? Conforme você vai galgando nos níveis que você falou, o nível 2, o nível 3, você precisa ter prática. Se você fica parado, você perde essa prática e, portanto, você precisa passar por processos de recertificação. Eu não me recordo bem, eu vou te dar como uma média, mas eu te faço a ressalva que a gente precisaria consultar, você precisaria consultar a Bend para saber se raio-x são 5 anos. Mas normalmente é assim, a certificação geralmente ela dura 10 anos, sendo que 5 anos você é consultado, você tem que documentar se você está trabalhando ou se você trabalhou nesses 5 anos, tá? Mas a recertificação, os exames, em geral, são feitos só depois de 10 anos. Entendi. Eu espero ter respondido todas as tuas perguntas aí, William. Mas se você tiver alguma dúvida adicional que você queira fazer para mim, se você quiser me encaminhar alguma dessas perguntas, eu vou deixar para todos vocês o meu e-mail. Vocês podem me consultar, me mandar um e-mail. Se eu não souber, eu encaminho para alguém dentro da Bend, que seja mais técnico do que eu, mais especialista do que eu, e que possa responder a pergunta específica. O meu e-mail, para você me mandar qualquer outra pergunta, é Antônio arroba abend.org.br. Notem que o e-mail da Bend não é .com, é org, de organização, tá? Então, o meu e-mail é antonio@bend.org.br. Você me manda sobre esses temas e quem mais, o Paulo Henrique, que também está escutando, o Ricardo, enfim, quem mais estiver participando, se vocês tiverem qualquer outra dúvida sobre essa minha apresentação ou sobre qualquer outra dúvida que envolva ensaios ou a Bend, por favor, pode me escrever. De novo, se eu não souber, se eu não for a melhor pessoa para responder, eu encaminho isso internamente e alguma pessoa vai responder vocês. Muito obrigado, um bom dia, obrigado pelas respostas. Eu entro em contato pelo e-mail. Ok, então, combinado. E eu que agradeço vocês pela gentileza de vocês terem visto o nosso live. Espero que tenha sido útil. Eu tentei ser bastante didático, né, para mostrar, e a gente está à disposição. Obrigado, bom dia. Bom dia. Tchau, gente. Até.